gostaria nessa oportunidade de estar meditando com vocês em 1 de Pedro, capítulo 1, de 1 a 6. Quero pensar com vocês um pouco sobre os privilégios que recebemos por estarmos em Cristo Jesus. Na minha versão diz assim, então, do versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Repitam comigo, nos regenerou para uma viva esperança. Segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, repita comigo, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Repita comigo, reservadas nos céus para vós, que sois protegidos, repita comigo, que sois protegidos ou guardados. Amém, irmãos? Olha que coisa linda, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto exultai, repita comigo, exultai, alegrai-vos, oh, aleluia, exultai, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Olha para o teu irmão ao lado e diga, as provações, elas acontecerão por um pouco tempo, ou por pouco tempo. Vai passar rápido. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, o que está envolvido nessa tão grande salvação? O que está envolvido nesta tão grande salvação? Esse capítulo, esta porção bíblica, trouxe para mim 3 aspectos importantes que não contive em guardar só para mim. Senti no coração o desejo de compartilhar com vocês, pois nós, como cristãos, precisamos ter consciência disso. A convicção destas bênçãos que o Senhor reservou para nós. Quais são, então, os privilégios que o Senhor separou para nós em Cristo Jesus? O primeiro privilégio, a regeneração. O versículo 3 deixa isso muito claro. Bendito, Pedro começa louvando ao Senhor, exaltando o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. O que significa a palavra regenerar? Significa recriar, significa gerar de novo. Em outras palavras, nada mais é do que um novo nascimento. Lembram de Jesus quando esteve com Nicodemos? O encontro dele à noite. Jesus olha para ele, que era conhecedor da lei, mestre, e, no entanto, estava longe do reino. Conhecia a letra, conhecia a palavra, passava por cima do Senhor e não conseguia enxergá-lo. E ele só poderia vê-lo através daqueles tipos, daquelas letras, quando tivesse o novo nascimento. Quando fosse recriado pelo Senhor, quando experimentasse uma nova vida em Cristo Jesus. Daí a razão porque quando não tínhamos Jesus, nós líamos a Bíblia
e não entendíamos, porque nós não tínhamos o Espírito Santo em nós que nos iluminava, que nos dava o esclarecimento dessas verdades profundas. Mas a partir da nossa conversão, isso se tornou algo normal. É claro que há coisas na Bíblia que pertencem ao Senhor, talvez um dia Ele vai nos revelar, mas a maioria que está aqui está claro para todos aqueles que estão em Cristo, pois o Senhor colocou tudo isso aqui, aquilo que está claro, para que nós vivêssemos de acordo com os propósitos dele. Tudo que está aqui é para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual e o nosso fortalecimento em Cristo Jesus. Esse novo nascimento, ele não é um nascimento natural, como Nicodemos questionou. Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Em absoluto. Esse novo nascimento espiritual, ele vem do alto. Quem realiza ele é o Espírito Santo. Não é de acordo com a minha vontade, no meu tempo, mas de acordo com a vontade de Deus e no tempo dele. Isso fica claro no Evangelho de João, capítulo 1. Se você abrir sua Bíblia, você vai logo entender isso. Diz-nos assim: mas a todos que o receberam, no caso Jesus pela fé, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Amém? Esse novo nascimento só foi possível porque um dia o Senhor sonhou conosco, desejando-nos, ter-nos junto a Ele, não só por esse tempo, mas por toda a eternidade. E o que mais me encanta é que toda a nossa história foi planejada para que isso se tornasse uma realidade em nossas vidas. Por isso que nós não podemos duvidar em momento algum do cuidado do Senhor, da misericórdia do Senhor e da forma linda e extraordinária como Ele nos atraiu para Ele. Jesus mesmo disse que quando Ele fosse levantado no madeiro ou na cruz, muitos Ele iria atrair. Então Jesus, neste tempo, que é o tempo da graça, é o tempo em que Deus tem alcançado, atraído por Cristo Jesus, muitos à glória, muitos para que se tornem filhos de Deus de forma genuína e verdadeira. É importante também, nesse tempo, nós considerarmos que em Cristo pertencemos a Ele, primeiro por direito de criação. Foi Deus quem nos criou. E quando a gente olha para cada um dos irmãos, dos amigos que temos, evangélicos ou não, a gente pode ver em cada um as digitais do Criador. Fomos criados por Ele de forma tremenda, poderosa, a tal ponto do salmista, no Salmo 139, ficar maravilhado com a forma linda, como fomos gerados dentro do ventre da nossa mãe. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, 12, deixa claro que fomos criados, em primeiro lugar, para o louvor da glória do Senhor. Toda a criação enaltece o Senhor, glorifica o Senhor. E principalmente nós, seres humanos criados à imagem e semelhança do Senhor. Podemos pensar, podemos nos relacionar uns com os outros, podemos amar e podemos também nos relacionar com Deus. Isso é possível, não é? Deus nos deu esse privilégio extraordinário. Contudo, com o tempo, tendo esse privilégio de sermos criados pelo Senhor, acabamos nos afastando e tomando caminhos
tortuosos, diferentes, conforme Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 9, ele descreve lá toda a nossa vida longe do Senhor, andando segundo os nossos pensamentos, segundo o príncipe do ar, que é Satanás. Nosso entendimento ficou obscurecido, daí a razão, daí a dificuldade de conhecermos o Senhor a fundo. Mas a graça e a misericórdia de Deus é tão linda que no versículo 5, Paulo nos revela a misericórdia do Senhor, que não se contentou em nos ver como estávamos, mas veio até nós, nos dando nova vida, nos ressuscitando dentre os mortos. Ele disse mais à frente, pela graça sois salvos. Tão somente pela graça do Senhor. Primeiro, pertencemos ao Senhor por direito de criação, e em segundo lugar, por direito de redenção. Ou seja, mediante a fé em Jesus Cristo, fomos remidos, experimentamos um novo nascimento e fomos libertos da escravidão do pecado e da morte eterna. Nós somos livres, totalmente livres. Não precisamos viver com a nossa consciência pesada, porque o Senhor já nos perdoou em Cristo. Nós não precisamos viver preocupados, como se Deus fosse nos castigar amanhã, se dermos uma escorregada. Não, nós somos livres. Uma coisa é certa, se a gente escorregar, nós vamos ter que encarar as consequências. Mas o amor de Deus para conosco continua o mesmo. Nós somos dele. E ele nos ama profundamente. E quando temos a consciência daquilo que ele é em nós, é difícil a gente escorregar. Porque somos constrangidos por causa de tão grande amor, que a gente fica com vergonha de escorregar, de decepcionar aquele que fez tudo que o ser humano podia pensar ou não pensar. O fato dele ter se entregado em prol de pecadores como nós. Eu creio que a humanidade nunca havia pensado nessa possibilidade de alguém um dia se entregar por pecadores, por rebeldes, para que pudessem ser livres e ter um relacionamento restaurado diante de Deus. Pertencemos ao Senhor, então, por direito de criação, e depois que nós nos perdemos, fomos atraídos por Ele mesmo e alcançados por essa graça. Pertencemos a Ele por mais uma vez, agora pela redenção. Portanto, aprove a Deus nos redimir, ou seja, perdoar-nos de todos os nossos pecados. Não de alguns pecados, de todos. E é isso que Deus nos oferece em Cristo Jesus, o perdão. Você não precisa mais ficar preocupado. Olha para o seu passado, Jesus já passou uma borracha, amém? Somos perdoados em Cristo Jesus. E isso porque Ele quis que assim fosse. Ele quis que assim fosse. Fomos libertos da escravidão do pecado. Paulo fala de forma brilhante em Romanos capítulo 6. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós precisamos tomar posse disso. Hoje, eu tenho autoridade sobre o pecado, sobre a tentação, por mais forte que ela seja. Eu sou cedo se eu quiser, se eu alimentar o erro. Olha que privilégio lindo. Quando a gente tem consciência dessas verdades, irmãos, a gente passa a servir o Senhor com mais alegria, com mais fervor, mais leve.
não por obrigação, mas por amor e gratidão, por aquilo que Ele é e representa para cada um de nós em Cristo Jesus. Aprove a Deus também nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Esse tem sido o maior desafio para muitos, para se aproximarem do Senhor Jesus, porque mudar o estilo de vida não é fácil. Por isso que considero o Evangelho um milagre. O Senhor nos tira de um sistema, de uma cultura, e imprime outra na nossa consciência. E isso não é de um dia para o outro, é paulatinamente. Por isso que nós precisamos ter paciência com aqueles que estão chegando. Se você vir ele fazendo alguma coisa que não faz parte dos moldes cristãos, qual deve ser a sua atitude? Você que é maduro, você que é mais experiente, você que está caminhando um pouco além dele, que está chegando hoje, é de misericórdia. Porque um dia nós estávamos na mesma posição e situação. Ele precisa que alguém estique a mão e mostre para ele o que é ser verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Como estou compartilhando com vocês agora, não por obrigação, mas por amor, por todas essas verdades que Ele realizou em nossas vidas e tem realizado. Aprove a Deus, portanto, nos redimir. Aprove a Deus nos libertar dessa vã maneira de viver e também aprove a Deus criar em nosso coração um novo homem inclinado à obediência. Uma das virtudes do cristianismo é a obediência. Não tem como ser discípulo de Jesus sem obedecê-lo. A obediência é a marca do cristão. Se você ama o Senhor, se você reconhece o que Ele fez por você, você não tem dificuldade de obedecê-lo. Você o obedece por amor e por gratidão. Queridos, para que tudo isso? Com que propósito todas essas coisas que o Senhor tem nos oferecido? Segundo ponto da nossa meditação, nos revela o segundo privilégio para uma viva esperança. Tudo isso que o Senhor tem feito em nosso favor, simplesmente para que mantenhamos viva a nossa esperança. Uma viva esperança que nunca se extingue. Essa esperança não se perde. Ela não se deteriora. Ela é perene. Ela é para sempre. Independente das circunstâncias difíceis que enfrentamos na vida. Quantas lutas você tem enfrentado, quantas provações nós, como nação, como mundo, temos enfrentado nesses últimos dias. Perdemos mais um amigo, mais um conhecido da nossa ilha, com o Covid. E muitos perderam pai, mãe, filhos, famílias que só ficou um membro da família. O resto foi ceifado com esse vírus. Como cristão, como suportar tudo isso? Como não desabar? Vendo o esteio da sua vida indo embora? Teve gente que perdeu o pai e mãe, o esteio, o porto seguro. Algo que aconteceu repentinamente, de um ano para o outro. A maioria de nós passou o Natal junto, festejou junto no culto da virada. E, de repente, nós estamos no mês de julho e muitos se foram. Como lidar com tudo isso? Paulo,
aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 a 39, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a depressão, nem a provação, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ainda que a gente não veja em alguns momentos, não sinta a presença do Senhor, mas a palavra do Senhor nos dá a convicção, a certeza de que não estamos sozinhos, de que Ele está conosco, de que Ele está em nós, vivendo em nós, querendo agir mais e mais por intermédio de nós. Paulo termina Romanos 8 dizendo que em Cristo somos mais do que vencedores. É uma vitória esmagadora, não uma vitória simples qualquer. Então, diante disso, diante dessas provações, a nossa esperança se mantém mais viva, mais fortalecida. E ela nos dá a convicção que nós precisamos para vencer diante das batalhas da vida. Isso me fez lembrar a igreja. Quanto mais perseguida, mais ela cresce. Quanto mais perseguida, mais ela cresce. Nesse tempo em que estamos impedidos de estarmos juntos, o Evangelho tem sido pregado nesse país em especial, através de vários meios de comunicação. Deus tem feito coisas tremendas, que só depois dessa pandemia a gente vai ter noção do que Ele fez e está fazendo. A igreja do Senhor está crescendo assustadoramente. Finalmente, irmãos, o terceiro privilégio que o Senhor nos deu todas essas coisas, simplesmente para nos conceder uma herança que não perece. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: você tem uma herança. Mesmo que aqui na terra você não receba uma herança do seu pai ou dos seus pais, lá na glória você tem um. Olha que coisa linda, o que diz o versículo 4? Ele nos regenerou para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Amém? Está reservada para nós. Ela não se perde. Não há essa possibilidade. E a garantia de que ela é nossa é a viva esperança que nos alimenta e que nos dá essa certeza. Essa herança não é por um tempo quando chegarmos lá. Essa herança é para sempre. Amém, irmãos? Diga para o teu irmão, essa herança é para sempre. E ela, queridos, está relacionado com tudo que o Senhor sonhou para nós, para desfrutarmos e vivermos na glória. A nossa mente não tem como dimensionar, a nossa mente não tem como imaginar aquilo que o Senhor tem para nós de forma linda e extraordinária. Quando a gente olha para a nossa família, nosso porto seguro, a gente logo é levado a pensar que Deus se importou conosco e sabia que seria uma bênção em nossas vidas. Agora imagina o que Ele tem para nós lá. É algo tremendo e extraordinário. Que garantia temos que um dia vamos desfrutar dessas coisas? Todos que estão em Cristo serão guardados, olha, guardados até aquele. Olha para o teu irmão e diga assim: você está guardado até aquele dia. Pode vir o que vier, meu irmão, você está debaixo da potente mão do Senhor. Para sempre. Olha o que diz o versículo 5, que sois protegidos ou guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar
no último tempo. Naquele dia, vai ser a concretização da nossa redenção. O Senhor nos libertou em Cristo do domínio do pecado. Durante a nossa caminhada de fé, o Espírito Santo está nos ajudando a mortificar os desejos da carne. Eles estão aqui, são vivos, nos inquietam, nos perturbam. Mas o Espírito Santo está aqui nos auxiliando e nos ensinando a resistir, cada um, a mortificar, cada um, todos os dias, todos os dias. Mas quando da vinda do Senhor, nós vamos ser glorificados, vamos receber um novo corpo, e essa luta vai cessar, amém, irmãos? Vai cessar. Essa é a nossa esperança, nossa alegria, nosso anseio, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8 também, se não me falha a memória, tanto a criação geme, quanto nós, pela nova criação, pelo novo corpo que o Senhor tem reservado para nós em Cristo Jesus. O fato é que precisamos viver nesse tempo com a nossa mente focada nos propósitos do alto que o Senhor reservou para nós. É a forma que temos de viver de forma prudente, de forma realizada nesse tempo, cumprindo o que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Todos, portanto, que estão em Cristo, serão guardados até aquele dia. João capítulo 6, versículo 37 em diante, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Você foi dado a Jesus? Você não precisa se preocupar. Todos que foram dados pelo Pai a Jesus estão guardados. Amém? Olha que coisa linda. Pois desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui eu vou relembrar o que eu já falei esses dias para vocês. Se não foi no devocional, foi em um dos sermões. Jesus não tinha ansiedade. Não tinha preocupação pelo dia de amanhã, porque a preocupação de Jesus era manter a intimidade, para ele entender o que ele iria fazer no outro dia. E ele não ia fazer a vontade dele. A vontade era do Pai. Olha que coisa linda. Então, quando nós permitimos que Jesus viva em nós plenamente, a gente também vai deixar de lado a ansiedade. E a nossa preocupação vai ser, Pai, o que tu queres que eu faça? John Wesley levantava pela manhã e dizia assim, que se dirigia ao capitão da sua salvação. Qual é a ordem do Senhor para hoje? É assim que a gente deve levantar todos os dias pela manhã. Versículo 39, aqui está o que alegra o meu coração de tudo isso que a gente falou aqui. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Aleluia. Nenhum de nós em Cristo vai se perder. Estamos guardados para todo sempre. E quando você lê a oração sacerdotal de Jesus em João 17, do versículo 12 ao 26, você fica maravilhado. Mas eu quero citar apenas o versículo 12, que diz assim, olha que coisa linda. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Olha, nenhum dos discípulos de Jesus se perdeu, exceto Judas. Os demais o Senhor guardou até o fim. E os amou, inclusive Judas, até o fim. O fato
é que o papai, Jesus, melhor, foi para o céu, mas enviou o Espírito Santo. E quando a gente lê João 16, a palavra que vem lá no original é que ele veio para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Ele não veio para falar algo novo. Ele veio para glorificar o Filho e confirmar aquilo que ele havia dito, havia ensinado durante o seu ministério. Percebeu? Jesus veio para glorificar o Pai, para fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo veio para glorificar o Filho e confirmar o que o Filho havia feito, estar conosco e fazer a mesma coisa que o Pai fazia, que era nos guardar. Ele continua nos guardando através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Finalmente, enquanto aguardamos o cumprimento dessas coisas, qual deve ser a nossa postura? O que devemos fazer? Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos, vamos falar juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. E eu digo outra vez, vamos lá? E eu digo outra vez, alegrai-vos. Aleluia. Versículo 5 de 1 de Pedro, versículo 6 diz assim: nisso exultai. Diante disso tudo que a gente ouviu, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, alegrai-vos. Essa deve ser a nossa postura.